Lúcia, agradeço muito. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você, pelo Unifesp, por todo mundo aí. Eu estou realmente feliz de estar aqui para poder falar do que eu pesquisei, da banca que você participou, né? Então você já conhece o trabalho. Então eu estou muito feliz. Já adianto, vocês podem me chamar de Jota. Juarez é meu nome formal, é meu nome de assinatura, mas ninguém me chama assim. Deixa eu colocar aqui para compartilhar de novo. Gente, eu vou pedir só uma desculpa, e aí eu peço até a ajuda da Lúcia, se possível. A gente vai ter um tempinho no fim para perguntas, mas se for tendo perguntas no chat, como eu vou passar pela apresentação e a tela do Meets vai sumir, eu não vou conseguir acompanhar. Então, se vocês puderem anotar ou deixarem para fazer as perguntas no final da apresentação, fica mais fácil. Belezinha? Aparece para vocês em tela cheia? Sim? Não? Sim. Então, beleza. Bom, eu intitulei a palestra hoje de uma maneira diferente da minha dissertação, né? Eu chamei ela de Como se livrar de semideuses, o fim da linhagem dos heróis na poesia hesiódica. A minha dissertação chama o Catálogo das Mulheres Hesiódico e o fim da linhagem dos heróis na poesia hexamétrica arcaica. Por quê? Porque eu quero focar, sobretudo, nessa questão de como é esse processo, que é um processo iniciado pelos deuses, sobretudo por Zeus, para se livrar dessa linhagem que a gente vai ver bastante problemática, né? Então, por isso esse título. Para começar, eu acho importante a gente apresentar o poeta a quem essas obras são atribuídas, né? Que é Hesíodo. Hesíodo, a princípio, é um poeta, né? A gente entende ele como uma persona. A ele são atribuídos diversos poemas, eu vou falar de alguns deles daqui a pouco. Ele teria estado ativo ali no período do período arcaico, né? Nos séculos 8 e 7. Mas a principal biografia que a gente tem é, sobretudo, da própria obra dele, né? Eu trouxe aqui algumas passagens para a gente analisar junto, né? Então, uma das primeiras menções, e aí é daí que a gente tem o principal nome do próprio poeta, né? Está ali na Teogonia, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que diz assim: sim, então essas, isso é, as musas, a Hesíodo o belo canto ensinaram, quando apacentava cordeiros sob o Hélicon luminoso. Então aqui é a primeira ocasião e a única na poesia em que Hesíodo se autonomeia, né? E as outras informações biográficas que a gente tem vão vir, sobretudo, de um outro poema, que são os Trabalhos e os Dias. São menções, sobretudo, de primeira pessoa, seja do singular ou do plural, né? Trabalhos e os Dias é um poema exortativo. Em tese, Hesíodo estaria se dirigindo ao seu irmão Pérsis, incentivando ele a praticar a justiça, que só é possível por meio do trabalho, né? Então ele fala, numa das passagens, atende, aqui ele está se dirigindo a Zeus, a gente vai voltar aqui daqui a pouco, vendo e ouvindo, e com justiça endireita sentenças, tu, já eu, a Pérsis, o que é genuíno, poria num discurso. Tu, ó Pérsis, isso deposita em teu ânimo, pois já dividimos o patrimônio, e muita outra coisa tentavas tomar e levar, enaltecendo bastante os reis. Então, a grande discussão de Trabalhos e Dias, né, é esse irmão ganancioso que quer mais do que lhe é direito pela divisão da herança do pai. Então, a gente sabe que Hesíodo se autonomeia, ele tem um irmão, e aí a gente sabe que ele tinha um pai também, que era navegador, né? E aí a gente tem aqui uma outra referência dizendo: como meu e teu pai, grande tolo Pérsis, com barcos navegava, carente de vida nobre. Ele um dia também veio aqui, após muito mar cruzar, tendo deixado cime e olha em negra nau, não fugindo de abastança, riqueza e fortuna, mas da vil pobreza, a que Zeus dá aos homens. Fixou-se perto do Hélicon, em miserável vilarejo, áspera, ruim no inverno, cruel no verão, boa jamais.
Então, aqui, além da gente saber desse pai que era navegador, né, a gente sabe que Hesíodo morava perto do Monte Helicon, que é um monte bastante importante ali na passagem da Teogonia, porque é onde, basicamente, Hesíodo se encontra com as musas e vai ser iniciado na arte da poesia. Então, esse seria o vilarejo dele. E aí, além disso, a gente fica sabendo que Hesíodo não tem experiência naval nenhuma, exceto por uma viagem que ele fez para participar de um concurso. E aí ele diz: pois nunca com barco naveguei pelo amplo mar, exceto de Aulis a Eubeia. Lá eu, atrás de prêmios pelo aguerrido Anfidamas, até Calques cruzei. Em profusão, esses anunciados prêmios fixaram os filhos do energético, onde afirmo eu, com um canto ter vencido e trazido trípode orelhuda. Essa passagem é importante para algumas outras referências à vida de Hesíodo, mas fora da poesia dele, né? Uma delas é o certame entre Hesíodo e Homero, que é uma narrativa que fala de uma competição, em tese essa competição narrada aqui em Trabalhos e os Dias, em que Homero e Hesíodo competem pelo prêmio, né? E aí Hesíodo acaba ganhando esse prêmio por decisão do rei, não por voto popular, porque a sua poesia incentivaria a justiça e não a guerra, como o caso da poesia de Homero. Agora, o fato é que, apesar da gente ter toda essa tradição biográfica, a gente não tem só esses poemas que se referem a Hesíodo, né, nessa primeira pessoa, mas a gente tem vários outros poemas de autoria também duvidosa. Inclusive, Trabalhos de Dias, em alguns autores, é o único trabalho genuinamente, a única obra genuinamente hesiódica, né? Então, o que acontece é que existe, assim como no caso de Homero, a possibilidade que Hesíodo seja uma representação, né, uma sinédoque aí de uma grande tradição poética hesiódica, né? Então, ele seria uma figura mítica, assim como um poeta como Orfeu. Tudo bem? E aí a gente pode passar para os poemas. Hesíodo tem diversos poemas, são 13 poemas ao todo, né? Os poemas que eu trabalho na minha dissertação e que eu vou trabalhar mais a fundo aqui com vocês são a Teogonia, o Catálogo das Mulheres e Trabalhos e Dias. E aí ele tem outros 10 poemas, dos quais a maioria a gente tem em caráter fragmentário. O Catálogo das Mulheres já é bastante fragmentário, né? Um outro poema que chega para a gente com bastante reconhecimento como sendo de Hesíodo é o Escudo de Héracles, que é um episódio bem particular, em que Héracles tem uma briga com um filho de Ares chamado Cicno. E aí, esse poema é importante na tradição porque ele tem, assim como a Ilíada, né, uma êcfrase, uma descrição desse escudo de Héracles. Enfim, a gente tem vários outros poemas sobre os quais eu não vou me deter por causa do tempo, mas a gente tem informações sobre eles. Quem tiver interesse pode me escrever, eu passo bibliografia também, ok? E aí, para a gente começar, eu quero dar uma olhada com vocês em algumas passagens que são importantes para resumir, para sintetizar o que esses poemas apresentam. Aqui da Teogonia, eu trago para vocês os versos 43 a 52. Esse não é o primeiro proêmio da obra, né? O primeiro proêmio da obra apresenta a genealogia dos deuses de uma maneira diferente da que Hesíodo canta, propriamente dito. Então, esse, que é tido como um segundo proêmio da Teogonia, mostra bem o que a Teogonia vai cantar, né? E aqui eu leio para vocês. Elas, ou seja, as musas, em morredoura voz emitindo, dos deuses, a veneranda raça, primo glorificam no canto desde o início. Esses que terra e extenso céu pariram, e estes que deles nasceram, os deuses oferentes de bens. Na sequência, a Zeus, pai de deuses e varões, as deusas cantam, ao iniciar e cessar o canto, pois é o mais forte dos deuses e, em poder, o maior. Depois, a raça dos homens e dos poderosos gigantes,
Cantando, regozijam o espírito de Zeus no Olimpo. As musas do Olimpo, filhas de Zeus, porta-égide. Saiu aqui um errinho. Então, o que a gente vê aqui é justamente o conteúdo programático. Hesíodo começa, de fato, cantando a genealogia de terra e céu. Em um determinado momento, com o nascimento de Zeus, se começa a celebrar o processo de ascensão de Zeus ao poder, né, que está sendo glorificado aqui, porque ele traz, de fato, uma ordem final ao mundo. Né? A ordem que Zeus vai estabelecer, ela eu estou tentando fugir de ser redundante, mas a ordem que ele vai estabelecer estabelece a paz, estabelece a permanência do mundo como ele é. Basicamente isso. Então é isso que é a teogonia. Você tem pouca influência, pouca presença humana na teogonia, né, com exceção do episódio de Prometeu e o dolo das oferendas, né? Então ele tem o que a Janice Strauss Clay chama de uma perspectiva divina, né? E aí, contrariando um pouco a sequência, eu passo para o catálogo das mulheres. Geralmente as pessoas falam da teogonia, trabalhos de dias e depois as obras fragmentárias. Aqui, por conta dessa perspectiva, e também da perspectiva de dois professores ingleses, chamados Barbara Graziosi e Johannes Haubold, eu passo para o catálogo das mulheres, porque a ideia é que esses 3 poemas que eu trabalho, eles expressam o desenvolvimento do mundo, né, um conceito que esses professores chamam de história do cosmos. Então, eles apresentam o surgimento do mundo até o modo como ele é hoje. Então, a teogonia fala dos deuses, do surgimento dos deuses. O catálogo das mulheres fala desse período intermediário em que você tem a geração dos heróis, né? E aí, o Trabalhos de Dias vai falar da geração seguinte, e a gente vai ver isso melhor lá para frente, que é a geração humana que seríamos nós, né? E aí, esse é o catálogo das mulheres. Inicialmente, na Antiguidade, ele é uma obra entendida como uma continuação da teogonia, né? Esses 2 versos iniciais, né? Agora, a tribo das mulheres cantai, musas olímpias de doce fala, filhas de Zeus porta-égide, seriam os 2 mesmos versos que terminam a teogonia. A discussão é bastante grande e aberta, ninguém bateu o martelo. O importante é que, na Antiguidade, você tem essa percepção de uma obra única. Essa percepção é quebrada ali no período helenístico, na Biblioteca de Alexandria, em que o catálogo das mulheres vai começar a circular como uma obra distinta da teogonia. E ela recebe, no contexto alexandrino, ou o nome justamente de catálogo das mulheres, catálogos gnaikon, ou de erroiai. Por quê? Erroiai é uma fórmula que recorre bastante no poema, né, pelo menos nos fragmentos que a gente tem, e ele tem uma função muito interessante, que é, ele apresentaria paradigmas femininos, né, e aí eu vou passar para o proêmio e a gente fala mais um pouquinho disso. Então, o proêmio canta assim, pelo menos na forma fragmentária que a gente tem. Agora, a tribo das mulheres cantai, musas olímpias de doce fala, filhas de Zeus porta-égide, elas que um dia foram as mais nobres e belas na terra, e afrouxaram as cintas por obra da áurea Afrodite, unindo-se aos deuses. Aqui, nessa passagem, não é fragmentária, quer dizer, ela é fragmentária, mas eu suprimi alguns versos dele, e aí o poeta fecha o poema dizendo, dessas dizem-me sua linhagem e esplêndida prole, todas com quem se deitou o pai de homens e de deuses, semeando por primeiro a linhagem dos gloriosos reis, e as com que Poseidon, e com quais Ares, com quais Hefesto, e as com que Hermes, e com quais a força de Héracles. Ou seja, aqui a gente tem um pequeno catálogo, né, e esse gênero catalógico é bastante importante tanto na teogonia quanto aqui no catálogo das mulheres, que é uma forma poética breve e bastante sintética de você referir informações míticas. Então, você geralmente apresenta genealogias, você geralmente apresenta origens e questões do tipo, ok? Então, isso é o proêmio. E esse proêmio levanta algumas questões, né? Porque a gente vê aqui que o pedido é que as musas cantem a tribo das mulheres.
Mas, veja que depois a gente passa por uma questão de genealogia, né? Então, sua linhagem esplêndida prole, basicamente composta por homens, né? Existem, lógico, o relato de filhas, mas o foco parece ser nas figuras masculinas. Então, o debate que tem em torno desse proêmio e dos outros fragmentos do poema é se, de fato, o que o poema canta são as mulheres, e aí que tipo de qualidade essas mulheres têm, ou se ele canta as mulheres em função única e exclusivamente da glória dos heróis. Né? Então, é uma questão que permeia. Então, essa fórmula Erroiai, né, ela traz esses paradigmas. Então, ele canta fulana gerou ciclano, que gerou ciclano e fez tal coisa. Ou como ela, né, e é isso que significa essa fórmula, ou como ela, e aí introduz um outro paradigma, ok? Então, o catálogo das mulheres tem esse foco na geração dos heróis, e essa questão da problematização em torno do foco nas mulheres, enquanto mulheres por si só, ou só enquanto geradoras de grandes heróis, ok? E aí eu passo para Trabalhos e Dias, né? A gente não tem exatamente em Trabalhos e Dias um conteúdo programático, né? O poema, e aqui eu trago os primeiros versos de fato, canta, começa com um hino a Zeus, né? E as musas. Então ele diz, musas, que com cantos glorificam, da Piéria para cá, narrai de Zeus, vosso pai, celebrando. Ele faz homens mortais igualmente suados e ignorados, conhecidos e desconhecidos devido ao grande Zeus, pois fácil fortifica, fácil ao forte limita, fácil ao conspícuo diminui e ao inconspícuo amplifica, fácil em direito torto e ao arrogante seca, Zeus troveja acima que a morada mais alta habita, atende vendo e ouvindo e com justiça indireita sentenças tu, já eu, a Perses, o que é genuíno, poria num discurso. Então aqui, né, esse verso que eu destaco aqui em negrito, é justamente o objetivo do poema, né, é uma exortação a Perses para que ele seja, para que ele adira à justiça, né. E aí, Trabalhos e Dias, por que esse nome? Porque ele é dividido em duas partes. Até mais ou menos 2/3 do poema você tem justamente essa exaltação ao trabalho, e depois você tem uma série de prescrições sobre cultivo de terra, sobre culto aos deuses, sobre a lida com vizinhos e tudo mais. Então, Trabalhos seria essa exaltação, e Dias seriam essas orientações práticas para a vida. Ok? Então, aqui a gente tem essa perspectiva humana que seria mais próxima da nossa, né? Ou, dito de outra maneira, mais próxima do que... mais próxima do público ouvinte desses poemas, né? Então, essas são as nossas obras. Tudo bem? E aí, a gente chega na questão do herói em Hesíodo, né? A questão do herói em Hesíodo. A questão do herói, em geral, ela é bastante debatida, né? Conceituar o herói é uma questão complicada, porque tem muitas nuances, a diversidade de fontes traz também nuances que agregam para esse problema, né? E aí o que eu fiz na minha dissertação foi tentar delinear, pelo menos, o que parecia ser o herói em Hesíodo. O Gregory Nagy, que é um professor americano, ele descreve, ele define, né, os heróis como mortais de um passado remoto, sejam eles homens ou mulheres, que são dotados de poderes sobre-humanos, e aqui poderes sobre-humanos talvez para a gente chegue estranho, sobretudo pela nossa própria concepção de herói, eu já vou falar disso, né? Poderes sobre-humanos, porque eles são descendentes dos próprios deuses. Isso aqui tudo vai voltar para a discussão daqui a pouco, mas eu queria ressaltar que poderes sobre-humanos não é necessariamente alguma coisa como a gente tem hoje com os super-heróis da Marvel. Né? A gente não está falando de laser pelos olhos, nada do tipo. A gente está falando aqui de grande força, de grandes habilidades. Né? Os heróis vão ser homens muito fortes. Em Homero, e aqui fugindo um pouquinho, né, você tem um momento em que se diz:
um mortal de hoje, isso é, do hoje do público ouvinte, não seria capaz de levantar uma pedra de tal tamanho. Ou seja, eles são muito fortes quando eles têm poderes mágicos ou poderes divinatórios, tudo isso é muito intenso, porque corre no sangue deles, né? E aqui talvez eu esteja sendo um pouco anacrônico, porque essa ideia não é antiga, né? Corre no sangue deles o sangue dos deuses, né? Então é um sangue muito forte. E aí, em termos de denominações, o que a gente vai ter são esses seres humanos sendo chamados de heros, né, que a gente traduz como herói, mas como eu falei, é um termo problemático por conta da nossa concepção de herói. Outro problema da nossa concepção de herói, alguém que se sacrifica pelo bem maior, né? E se a gente olhar um caso, por exemplo, como o de Aquiles, na Ilíada a gente já vai ver que ele foge bastante dessa noção moderna de herói, né? Então, é um termo geral, com particularidades contextuais. O outro termo é remiteoi, né, que significa literalmente semideuses, né, remi, semiteoi, deuses, e aí eles têm suas significações próprias em Hesíodo. O que eu trago aqui para vocês? Uma primeira hipótese que eu trabalhei na minha dissertação foi que herói designasse a figura de culto, né, ou seja, herói é aquele que recebe um culto. É um culto de caráter ancestral, né, um culto quitônico também, as ofertas seriam vertidas na terra, diferente do culto olímpico, né, do culto celeste, que promove as coisas para cima, para o céu. Só que essa ideia se mostrou falha, por quê? Como que eu comecei a fazer? Eu comecei a analisar as personagens que fossem chamadas de heros. E aí a gente tem, na teogonia, duas figuras caracterizadas como tais, que são Anquises, e agora eu esqueci o nome, é um amante de Deméter e Ásion, que são denominados heros. Só que o que acontece? Uma outra figura, que também é chamada de heros, que é Phaetonte, não tem, contextualmente, né, historicamente, a mesma força religiosa que os outros dois, né? Então, a hipótese religiosa não se aplica bem. O que eu concluí foi que, no caso, pelo menos dessas figuras, o uso de heros é formular. O que é formular? A poesia homérica e a poesia hesiódica, elas são inverso, né? Elas são no exâmetro. E aí, para determinadas células desse exâmetro, você tem palavras, você tem estruturas fixas que preenchem espaços, né? Então, heros acontece em versos formulares. Inclusive, no caso de Iasion e de Anquises, essas duas, os dois versos que descrevem ele são iguais, só muda o nome do herói. Ou seja, é formular, né? Aí, o que eu fiz depois? Eu comecei a analisar os personagens da teogonia, né, do chamado catálogo de amantes de Zeus, que são, como Nagy define, filhos de deuses com mulheres, né? E aí a conclusão que eu cheguei é que o herói, de modo geral, né, partindo aí justamente da definição do Nagy, tem um caráter funcional. Ou seja, herói é um homem, e aqui eu vou falar da questão das mulheres, é um homem que exerce ou a função de rei, ou a função de fundador, ou seja, um homem que viaja e funda uma nova terra, ou a função de guerreiro. Essas três funções não são excludentes, um herói pode ser as três, ou como ele pode ser só uma das duas, né? Eu defendo, por exemplo, que Aquiles não exerce na sua biografia mítica a função de rei, porque afinal de contas ele morre antes de poder herdar o reino do seu pai. Então são essas três funções. E aí, antes só de falar da questão das mulheres, herói tem também uma questão identitária. Como a gente vai ver, ele tem maior sentido quando referido no plural. Quando referido no singular, ele vai falar dessas funções. Né? Existem nos outros poemas, no catálogo das mulheres, sobretudo, o uso de heros,
mas também não muito distintivo, mas os personagens que são chamados de heroes são reis, fundadores e guerreiros, né? Então, você tem uma identidade de um grupo coletivo que, em trabalhos de dias, vai ser chamado justamente de a linhagem dos heróis. E aí, para falar da questão das mulheres, em termos religiosos e também poéticos, a gente sabe que algumas figuras femininas tinham um culto heróico, né? Helena, por exemplo, é uma delas. Mas a gente tem um problema na poesia hexamétrica que não existe nenhum termo no feminino e mesmo o termo no masculino não é aplicado a figuras femininas. Então não existe nenhuma mulher chamada de heroína, né, ou de heros, ou de qualquer coisa análoga. Então essa é uma particularidade da poesia hexamétrica, ok? E aí eu passo para o significado, né, para a significação de semideus. Semideus tem primeiro uma significação genealógica, né, ou seja, ele vai apontar para o nascimento, para a origem desses mortais, no envolvimento de um mortal com um deus, né? Ele também tem uma significação distintiva, eu chamei de honorífica aqui, mas não é propriamente um título. Por quê? O que eu estou querendo dizer com distintiva e honorífica? Sobretudo na poesia homérica, os semideuses, os heróis, se referem a essa genealogia para se reafirmarem. Ah, porque meu pai é Zeus, minha mãe é Afrodite, meu pai é Ares e coisas do tipo. Tá? Então é nesse sentido que é distintiva. Você tem heróis reclamando para si a sua genealogia divina, a sua origem divina. Ok? E a gente tem também uma significação escatológica, ou seja, uma significação que aponta para os heróis, para os hemiteoi, como membros, né, como indivíduos que estão destinados ao fim, que estão destinados a morrerem ou acabarem, né, como a gente vai ver. Então é isso. O Nagy, inclusive, destaca que está escatológica aqui, o termo, ele ocorre sobretudo nos gêneros de poesia cosmogônica e antropogônica, ou seja, diz respeito justamente a esse processo do vir a ser do homem e do seu fim, ok? E aí aqui a gente fala um pouquinho da linhagem dos heróis, né, numa passagem importante para o debate, que é Trabalhos de Dias, aqui o verso 156 a 165, em que a gente tem o poeta dizendo: mas depois que a terra também essa espécie encobriu, essa espécie aqui é a linhagem de bronze, que é uma linhagem bastante bélica, né, eles se destroem em guerras. Então, de novo, ainda outra, a quarta, sobre a terra nutre muitos, Zeus produziu, mais justa e melhor, a divina espécie de varões heróis, esses chamados semideuses, a geração anterior sobre a terra infinda. E a eles, guerra danosa e prélio terrível, a uns sob Tebas 7 portões, na terra cadimeia, destruiu, ao combaterem pelos rebanhos de Édipo. A outros nas naus, sobre o grande abismo do mar, levando a Troia por conta de Helena Belacoma. Ok? Então, isso é a linhagem dos heróis. Veja que a gente tem aqui, eu acabei não colocando o grego aqui, mas eu ponho numa outra passagem que vai ser importante, heróis, né, o heros, e semideuses, hemiteos, né, aqui no plural. Então, é isso que é a linhagem dos heróis. Agora, eu vou mostrar para vocês, eu quero discutir com vocês, por que eles vão ser destruídos. Só para concluir, né, então os heróis, enquanto indivíduos, são seres mortais, né, ainda que eles descendam dos deuses, e eles também exercem funções de fundador, rei e guerreiro. Uma outra coisa que eu acabei não mencionando nessa questão deles serem mortais, é que hemiteos, né, o termo semideus, aponta para o fato de que eles vão morrer, a princípio eles vão ser esquecidos, mas em função do grande evento em que eles se inserem, eles vão poder conquistar o kleos, né, a glória, né, o renome. Então isso é uma coisa bastante importante que a gente vai discutir mais para frente. Enquanto coletivo, né, eles vivem em cidades, praticam a navegação, a agricultura, a pecuária e, sobretudo, a guerra.
de onde vai decorrer justamente o seu fim. E aqui esses elementos estão dados aqui nessa passagem dos trabalhos e dias, né? Então você tem combater pelos rebanhos, ou seja, você tem uma atividade agropecuária aqui, né? Você tem a prática da navegação aqui nas naus indo para Troia, né? Você tem a questão da justiça que vigora, que vem por meio dos homens nesse momento, né? Então você tem essas questões caracterizadas aqui. Tudo bem? E aí, ainda que eles sejam caracterizados como mais justos que a linhagem de bronze, a justiça deles não é absoluta. Por quê? Eles promovem guerras. E aí, a ideia é que não existe guerra justa. Né? Tem um mito que eu vou discutir com vocês, que é o mito das duas cidades, em que se fala que a cidade justa, né, na cidade justa não acontece guerra, ninguém nunca ninguém nunca pratica navegação, né? Enquanto que na cidade injusta é justamente a navegação e as guerras que vão levar ao fim, né? Me fugiu o termo, a pobreza, a miséria da cidade, né? Então é extremamente nocivo. Tudo bem? E aí a gente passa para a questão do fim da linhagem dos heróis. Quais são as causas do fim dessa linhagem? No catálogo das mulheres, você tem, nesse fragmento 155, a narrativa do nascimento de Hermíone, né, a filha de Helena. E aí, para quem gosta de Harry Potter, aqui é um prato cheio, né? E a passagem diz, ela gerou Hermíone de belo tornozelo no palácio, inesperada. Todos os deuses o peito dividido tinham pela discórdia. Pois então tramava assombrosos feitos Zeus troveja alto, suscitar sobre a imensurável terra a adversidade, e a linhagem dos falantes homens, numerosa, já ansiava obliterar como razão para destruir a vida dos semideuses. Para os mortais, e aqui é uma passagem fragmentária, né, esses colchetes mostram isso, para os mortais, prole dos deuses, e aqui a gente tem outra lacuna, com os olhos vendo, mas os venturosos, lacuna, como outrora, apartado dos homens, vida e morada teriam. Assim estabeleceu para imortais e homens mortais árdua guerra. Algumas questões que esse fragmento suscita são, primeiro, o fato de Hermíone ser caracterizada como inesperada, né? Algumas hipóteses são, acreditava-se que Helena fosse infértil, né, de onde a surpresa de que ela tivesse tido uma filha, e a segunda hipótese é de que ela teria sido proibida pelos deuses de ter um filho, porque Zeus já queria justamente dar fim à linhagem dos heróis e apartar deuses de mortais, né? Então, são as duas questões aqui. A gente vai ver isso em Helena, a importância de Helena justamente pro fim da linhagem dos heróis. Então, essa inesperada traz isso. E aí, isso gera uma divisão entre os deuses, né? Gera essa discórdia, porque começa a questão de Zeus querer acabar com esses mortais. E aí, se vocês lembrarem, e é difícil a gente falar de Hesíodo sem pegar exemplos homéricos, né? A gente tem em Homero uma série de brigas entre os deuses por conta dos mortais. A gente vai ter as brigas, as rixas, né? Sobretudo entre Atena e Hera contra Afrodite por conta do julgamento das deusas. A gente vai ter, por exemplo, uma discussão entre Hera e Zeus, quando Zeus quer impedir que Sarpedon morra, né? Então, a presença desses filhos, né, da qual Hermione é também uma metonímia, ela traz problema para os deuses, né? Então, Zeus quer dar fim nisso, porque à medida que os heróis suscitam esse sentimento, esse tipo de sentimento nos deuses, esses sentimentos promovem disputa, né? Promovem rixas. Então, Zeus quer destruí-los, né? Uma outra problemática que surge aqui, né, é que você tem a linhagem dos falantes homens para destruir a vida dos semideuses. Alguns comentadores vão falar
que existem basicamente 3 categorias de seres vivos nesse momento. Uma delas são os heróis, outras são os semideuses, e outra é a dos mortais comuns, ditos comuns, né? O problema é que a gente não sabe de onde viriam esses mortais comuns, sendo que todos os poemas, sobretudo o Catálogo das Mulheres, aponta para a origem dos homens, né? No envolvimento dos deuses com os heróis. Ainda que a gente já tenha algumas versões como Deucalião e Pirra, né? Que eu vou discutir depois, a evidência mais forte é que você não tem uma outra fonte de nascimento dos mortais que não esse envolvimento, né, entre deuses mortais. Ok? E aí, como outrora, apartados dos homens, vida e morada teriam. Ou seja, aqui a gente vê, de fato, o objetivo final de Zeus, que é separar homens de deuses. Tem algumas discussões filológicas do que preencheria aqui, né? Então, a ideia é justamente essa dos deuses se preocupando com seus filhos e Zeus querendo dar conta de acabar com isso. Tudo bem? E aí, a Árdua Guerra, a gente vai discutir daqui a pouco sobre o que se trata, que a Árdua Guerra é, ou quais guerras podem ser essa. Ok? Essa questão do enlace entre deuses e mortais é problematizada também no hino homérico com Afrodite, né, o número 5, em que se diz, né, mas da própria Afrodite, Zeus no ânimo pôs doce desejo, de se unir a um homem mortal, e rápido foi, para que ela não se impedisse de um leito mortal, e para que, quando junto dos deuses, não mais pudesse ela, a ama sorriso Afrodite, com atrevido sorriso, gabar-se de induzir à união deuses e mulheres mortais. Estas, aos imortais, mortais filhos geraram, além de enredar deusas a homens mortais. Então, essa questão da proximidade entre mortais e deuses é bastante problemático. Num artigo que eu publiquei no ano passado, sobretudo analisando essa fórmula aqui, cadê você? Essa fórmula aqui, né, por obra da Afrodite, eu defendo que Afrodite é bastante importante como ameaça a Zeus, porque é justamente essa ação dela de unir esses dois mundos separados que causa conflito no cosmo de Zeus. Além disso, a fórmula acontece em contextos em que nascem os chamados monstros, né? E aí esses monstros são relacionados aos heróis, inclusive um deles, que é Gerioneu, é referido tanto no catálogo de monstros da Teogonia, quanto como filho de um deus como mortal. Né? Então você vê que entre monstro e herói você não tem uma grande divisão. Tudo bem? Então essa é uma grande problemática na perspectiva mítica. E aí a gente tem, fora da poesia hesiódica, alguns outros exemplos, algumas outras motivações para que essa linhagem acabe. Né? Algumas delas remontam a paralelos orientais, né, de superpopulação, e aí o fragmento 1 dos Cantos Cíprios, que é um dos poemas do ciclo épico, que narraria justamente os antecedentes da Guerra de Troia, né, ou seja, antes do momento que a guerra começa, se diz, havia então, movendo-se sempre sobre a terra, incontáveis tribos de homens, que estorvavam a extensão da terra de cavo peito. Zeus, ao perceber, apiedou-se, e na mente sagaz, resolveu aliviar dos homens a terra de tudo nutriz. E aí o escólio, né, o que é o escólio? É um comentário à margem de um papiro, que é justamente o escólio que traz esse fragmento para a gente, diz: outros declaram que Homero fala de uma narrativa, pois dizem que terra, sobrecarregada pela multidão de homens, e por não haver piedade entre eles, demandou que Zeus a aliviasse do fardo. Então você tem essa questão da superpopulação da terra, e aqui o escólio, tudo bem que já num contexto de recepção dos poemas, né, sobretudo dos poemas homéricos, fala de piedade. Pode-se defender que piedade aqui, né, e isso talvez numa leitura também influenciada um pouco por Platão,
você vai ter a ideia de piedade como uma justiça. E aqui é importante distinguir piedade, porque para a gente piedade é compaixão, né? Por conta da nossa tradição judaico-cristã, a gente entende muito piedade como compaixão. Mas aqui não é a questão de compaixão. Aqui, a ideia é de piedade no sentido de ser reverente aos deuses, né? Ou seja, de cumprir com as suas obrigações religiosas. E aqui eu estou usando religioso de uma maneira bem ampla, né? A gente usa esses termos mais como auxiliares do que como termos historicamente precisos, né? Então, é essa questão. No mito das raças, né? Você tem justamente um problema, pelo menos assim a Janice Strauss Clay defende, que é os deuses vão continuar fazendo novas gerações até que os mortais os cultuem devidamente, né? Porque até ali a geração dos heróis, você não tem esse reconhecimento muito bem estabelecido, ok? Então essa questão da justiça volta aqui, né? E aí, enquanto justiça, a gente pode relacionar de novo com a questão ali da ideia de uma guerra justa, né? Ou seja, ela não existe. Então, uma população injusta causa o seu próprio fim, ok? E aí a gente passa para a questão dos modos e agentes da destruição dos heróis. Um dos modos, né, são as guerras de Tebas e Troia. No catálogo das mulheres, a gente tem, na continuação daquele fragmento que eu passei mais acima, né, sobre Hermíone, né, a continuação, alguns versos adiante, diz assim: e muitas cabeças ao Hades, o bronze enviaria de homens heróis em batalha tombados, mas ainda então não perceberam o impulso da mente paterna. O sujeito desse perceber, alguns defendem que seria Apolo, outros defendem que seriam homens mortais que não se tocaram das intenções de Zeus, né, de acabar com eles, mas é uma passagem debatida. Porém, assim como, ao evitar a ruína para seus rebentos, se deleitam os homens, regozijava-se com o ímpeto da mente do poderoso pai, que grandiosidades para os homens tramavam. Ok, a gente já tinha visto que Zeus planejava uma guerra, né, ele não nomeia essa guerra. Aqui a gente continua sem o nome dessa guerra, mas é minimamente curioso que esses dois primeiros versos aqui da citação são bastante próximos do que é o proêmio da Ilíada, em que se diz: remessou ao Hades muitas almas vigorosas de heróis, e fez deles mesmos presas de cães e banquete de aves. Completava-se o desígnio de Zeus. Desígnio de Zeus é uma fórmula bastante complicada, porque desígnio de Zeus é única e exclusivamente destruir a linhagem dos heróis? Não. O desígnio de Zeus, no caso da Ilíada, é só a retribuição, né, o restabelecimento da Timé de Aquiles? Não. Desígnio de Zeus, pelo menos assim defende o professor William Allen, é uma fórmula com a qual os poetas podem inserir seus poemas no contexto cosmológico, né, dos mitos, sob uma égide única. Ou seja, quer dizer que a guerra de Troia propriamente era o desígnio de Zeus para acabar com a linhagem dos heróis? Não. Mas acabar com a linhagem dos heróis pode fazer parte do desígnio de Zeus, sejam eles quantos forem. Ok? Então, com base nessa proximidade, eu defendo que a guerra de Troia é um grande candidato ao meio, né, da perspectiva do catálogo, para o fim da linhagem dos heróis. Sobretudo porque no catálogo, que é composto por 5 livros, o último livro é dedicado inteiramente, quer dizer, quase inteiramente, a um catálogo de pretendentes de Helena, né? A gente vai ver daqui a pouco, é nesse catálogo em que se menciona o chamado juramento de Tíndaro, que é o que vai fazer com que todos os heróis se reúnam para ir resgatar Helena em Troia, né? Então,
parece que o fim do catálogo das mulheres aponta fortemente para o começo da Guerra de Troia. Então, por isso que eu faço essas aproximações, ok? E aí, indo de volta para os cantos cíprios, né, que é uma fonte bastante importante para a gente discutir isso, né, se levanta algumas outras hipóteses, né? Então, a gente tem aqui também um reforço da ideia da Guerra de Troia como um instrumento, né, do fim da linhagem dos heróis. Então, aqui, de quem se fala é Zeus, né? Ele resolveu aliviar dos homens a terra de tudo nutriz, lançando a grande disputa que foi a Guerra de Troia, para exaurir o peso com morte. Aqueles em Troia, heróis, morreram, e cumpriu-se o desígnio de Zeus. Você vê aqui de novo o desígnio de Zeus fora do contexto iliádico, apontando para essa questão de que Zeus tem planos cósmicos, né, que não são necessariamente só a destruição da linhagem dos heróis, mas você tem a Guerra de Troia inserida nisso. E aí o Escólio também fala assim: Zeus, então, primeiro e de imediato, promoveu a Guerra de Tebas, por meio da qual matou muitos de uma vez só. Em seguida, promoveu novamente, orientado pelo conselheiro Escárnio, a de Troia, que Homero diz ser o desígnio de Zeus, uma vez que era capaz de tudo destruir com conflagrações e cataclismos. Cataclismos aqui são dilúvios, ok? Então você tem, além da Guerra de Troia, a Guerra de Tebas muito forte na tradição, como um meio de destruição, né? Isso vai voltar também ali no Trabalhos e Dias, né? Em que se diz, na continuação daqueles versos que eu passei, e a eles, ou seja, aos heróis, guerra danosa e prélio terrível, a uns sob Tebas 7 portões, na terra Cadmeia, destruiu ao combaterem pelos rebanhos de Édipo. A outros nas naus, sobre o grande abismo do mar, levando a Troia por conta de Helena Belacoma. Okay? Então você tem essas duas guerras fortemente na tradição como elementos instrumentais para a destruição da linhagem dos heróis. Nesse processo, Helena tem um papel muito importante, né? A gente sabe que ela é uma das causas da guerra, ok? E aí, o Escólio, a Ilíada, né, continuando os que a gente tem visto, diz que Escárnio impede as conflagrações e os cataclismos, né? Ou seja, conflagrações, o que é isso? É uma chuva de raios, né, que vai incendiar tudo, botar a terra em fogo e vai todo mundo morrer. E o cataclismo, a morte por água, né? E aí, para impedir isso, porque isso seria extremamente danoso, Escárnio sugere o casamento de Tétis com um mortal e a geração de uma bela filha. Ou seja, basicamente o nascimento de Aquiles, que eu acabei não discutindo na dissertação, e o nascimento de Helena, né? De ambas se originou a guerra entre gregos e bárbaros, da qual resultou o alívio de guerra com a morte de muitos. E aí esse casamento de Tétis com o mortal, além de apontar para Aquiles, aponta sobretudo para o julgamento das deusas, né? Que a gente tem ali num outro Escólio. Quer dizer, a gente tem o julgamento das deusas no resumo de Próclo, e aí a gente tem um Escólio a Odisseia, que é muito interessante, que se relaciona com aquela passagem sobre o nascimento de Hermíone, que fala, por que Helena gerou apenas Hermíone? Porque gerar, muitas vezes, compromete a beleza da mulher. E uma vez que Helena estava destinada a ser raptada para a guerra entre troianos e gregos, os deuses não lhe concediam mais filhos, a fim de que mantivesse sua beleza, com a qual Alexandre estava destinado a se aprazer, né? Ou seja, você tem uma ideia na tradição, né, às vezes reportada nos próprios poemas, às vezes pela recepção deles, de que Helena tem um papel importantíssimo na geração da Guerra de Troia, né? Uma outra coisa importante aqui nesse contexto é que a gente tem o que o editor do Catálogo das Mulheres, que é o Glenn Most, diz fazer parte de um Catálogo das Mulheres maior, então seria uma versão estendida do Catálogo das Mulheres, e esse fragmento, que está relacionado a este tesículo, diz que Helena é amaldiçoada por Afrodite. O pai dela, Tíndaro, quando estava fazendo sacrifício aos deuses, esqueceu de sacrificar para Afrodite,
E aí Afrodite, como vingança, tornou as filhas dele bígamas e trígamas. Então você tem o problema da fidelidade com Helena, você tem o problema da fidelidade com Clitemnestra, né? Então é uma questão bastante forte. Então o que a gente vê é que Helena está fortemente relacionada aí ao fim da linhagem dos heróis. Sobretudo porque, e aí eu já tinha falado que essa passagem existia, né? No catálogo das mulheres você tem a menção ao juramento de Tíndaro. E aqui, uma questão importante é aqui, negligenciar indignação e respeito. Deixa eu usar o apontador aqui. Então, negligenciar indignação e respeito. De todos os pretendentes, Tíndaro exigia juramento leal, que jurasse, ele ordenava e que, a gente não sabe exatamente o que está no meio, fizessem votos, com libação de que ninguém, senão ele, se ocuparia das bodas da moça de belos braços. Qualquer homem que a tomasse à força e que negligenciasse indignação e respeito, a esse ele mandaria que todos juntos perseguissem para a pena infligir. Né? Ou seja, já está estabelecido aqui que você tem um agrupamento enorme de homens prontos para uma guerra. Né? E aqui, muito embora os editores, porque a gente tem um grande problema, né, nas edições, que é quando personificar o nome de uma divindade, quando entender esse nome como um mero dado social, vamos chamar assim, né? Porque indignação e respeito aqui são Nêmesis e Aidós. As duas são deusas, e importa aqui o fato de que indignação, Nêmesis, em algumas versões míticas é dita mãe de Helena. Ou seja, você tem por trás de Helena, por trás do nascimento de Helena, e aí ela é filha de Zeus e Nêmesis, você tem a ideia de que ela vem como uma grande retribuição, como um grande acerto de contas. Ok? Então, essa é Helena. Um último agente possível, né? A gente já viu isso mencionado lá nos fragmentos do Canto Cíprios, é o dilúvio. A ideia vem de um dos primeiros fragmentos na coletânea dos fragmentos e testemunhos do Catálogo das Mulheres, né, em que se diz que Deucalião, em cujo tempo ocorreu o dilúvio, era filho de Prometeu. Esse dilúvio, no entanto, seria o dilúvio primordial, né, no início de tudo, não é o dilúvio final. E aí a ideia do dilúvio pode voltar, mas sem grandes certezas, porque aqui também é uma continuação do fragmento que eu estava mostrando para vocês, né? Tem um determinado momento em que acontece o seguinte: muitas elevadas árvores, curvando-se em direção ao solo, vertiam belas folhas. Tombava o fruto na terra. Quando Bóreas soprava, Bóreas é o vento norte, que é o vento frio, violento, por decreto de Zeus, avolumava-se o mar e tudo tremia por causa do vento. Esgotava-se a força humana e minguava o fruto na primavera. Tem um pesquisador que defende que essa passagem se refere a um terremoto, mas da forma como eu leio, né, sobretudo aqui por conta desse avolumar do mar e dessa tempestade de ventos, isso aqui me parece muito mais uma tempestade que vai gerar um grande volume de água, né, e que vai fazer com que a força humana mingue, né? O contexto dessa passagem não fica claro no poema, a gente não sabe em que momento isso acontece, se é em uma cidade, se é no mundo, no que é. O Martin West defende que isso aqui é o começo do outono, ou seja, estariam sendo estabelecidas aqui as estações. A Jane Strauss Clay defende que o que está acontecendo aqui é basicamente a tempestade em Aulis que segura a frota, vou chamar de frota grega, né, a frota aqueia, no caminho para Troia. Né? Mas, se existe uma possibilidade de dilúvio, ela estaria aqui, mas não é certeza. Tudo bem? E aí, uma última possibilidade de dilúvio é aludida na Ilíada, né, ali no canto 12, e eu esqueci de colocar aqui, a tradução é do Christian, em que se diz, e eu vou sintetizar aqui por conta do tempo,
em que se diz que Apolo e Poseidon desviam o curso dos rios para cima de um muro que os gregos construíram no litoral troiano, sem fazer nenhum tipo de oferenda aos deuses, sobretudo a Poseidon e Apolo, né, que são creditados aí como construtores da muralha de Troia, né? Então os deuses ficam ofendidos e resolvem destruir essa muralha, esse muro, né? Não é uma muralha propriamente dita, esse muro que eles levantaram. Alguns vão dizer que esse muro tem a ver com uma certa materialidade que Homero gostaria de dar à sua poesia, né? No sentido de, não dá para você ver esse muro mais em Troia, porque os deuses destruíram. Mas também se defende que esse muro pode ser análogo, né? Ele pode ser uma metonímia, uma sinédoque aí, para a linhagem dos heróis. Ou seja, esse dilúvio vai destruir todos os heróis da Guerra de Troia. Né? E aqui, né, com essa questão de construir esse muro sem sacrificar os deuses, entra, né, numa inter-relação, numa perspectiva comparativa, a ideia de que falta piedade, falta justiça. Os homens não estão dando aos deuses o que lhes cabe. Ok? Então seria essa ideia por trás dessa passagem. Tudo bem? E aí, quais são os desdobramentos da Guerra de Troia, desse possível dilúvio? O que acontece? Vai todo mundo morrer? Acabou a linhagem dos heróis? Da onde vão surgir novos homens? O que acontece? Né? O Trabalhos e Dias vai dizer para a gente, lá em verdade, ou seja, na Guerra de Troia, a alguns o termo a morte encobriu, e a outros longe dos homens ofertou sustento e casa o pai, Zeus Cronida, e os alocou nos limites da terra. E eles habitam com ânimo sereno na ilha dos venturosos, junto ao oceano funda corrente. Heróis afortunados, aos quais delicioso fruto, que 3 vezes ao ano floresce, traz a gleba da trigo. Ok? Então, tem, sobretudo, esse verso aqui, introduzido pelo e a outros, ele é debatido se de fato existia essa polarização, né, entre morte e o alocamento na ilha dos venturosos, né? Mas, se esse verso for legítimo, a ideia é que alguns morrem e outros vão para a ilha dos venturosos. Mas qual seria o critério para isso acontecer? O Glenn Most, que discutiu justamente a questão da linhagem dos heróis, vai defender que, por mais que Hesíodo fale de destinos coletivos, né, então é a linhagem dos heróis que morre, está na perspectiva do poeta, sobretudo pelo caráter exortativo, né? A gente tem que lembrar que Trabalhos e Dias está exortando Pérses à justiça, então ele tem que talvez dar um estímulo para que Pérses haja corretamente, né? Então ele vai fazer isso, ele vai dividir entre uma morte que é destinada a guerreiros injustos e uma morte que é destinada a guerreiros justos. O Most vai trazer como exemplo uma oposição entre Menelau e Agamenon na Ilíada, em que um certo refém de guerra suplica Menelau por sua vida, da forma que deve ser feito, então ele se ajoelha, agarra os joelhos de Menelau e alcança seu queixo, pedindo para que ele não o mate. Menelau hesita, mas Agamenon vem e, a despeito da solicitação de piedade, né, da súplica, Agamenon mata. Então, para o Most, você tem esses dois paradigmas, né? Outro paradigma entre os dois, inclusive, é o fato de que, ao fim de tudo, né, e na Odisseia a gente vê Menelau lá em Esparta, de volta com Helena, tudo certo, né? Eles estão naquele pós-traição. Você tem o fato de que Menelau, por ser marido de Helena, vai ser justamente alocado na Ilha dos Venturosos, enquanto Agamenon está no Hades, nas descrições que a gente tem de lá, né? Então, é uma outra base. E aqui a gente tem uma outra questão que parece reforçar isso, que é o fato de que a Ilha dos Venturosos
é caracterizada quase da mesma maneira, e talvez eu devesse ter trazido a citação aqui, que é a cidade justa, né? Por quê? É uma terra que dá fruto, que floresce 3 vezes ao ano, né, e que dá alimento. Ou seja, é um lugar de pessoas justas, ok? E aí, a gente vai ver que, na verdade, muito embora você tenha a ideia de que a linhagem dos heróis acabou, o primeiro problema é que a gente tem diversos heróis que sobrevivem à Guerra de Troia. Odisseu, apesar de tudo, volta para casa, né? Tem uma profecia de Tiresias, da qual ele fica sabendo na sua catábase, né, de que em um determinado momento ele teria que fazer uma determinada peregrinação até encontrar uma pessoa, eu não lembro exatamente se a pessoa estava carregando remos, enfim, tem uma profecia sobre Odisseu, e aí Odisseu só vai morrer depois de cumprir essa profecia, ou seja, Odisseu volta para casa, fica velho o suficiente para fazer essa profecia e vai morrer velho. Né? Além disso, Telêmaco não morre, ou seja, o filho do herói continua vivo, ou seja, um herói ainda está vivo. Você tem Nestor também, que é o ancião dos guerreiros, né, na Ilíada. Ele volta para casa e tem 2 filhos. Ali no canto 3 da Odisseia, esses filhos são elogiados pelos seus modos, pela sua justiça, né? Você tem também Enéas, que ali na Ilíada é dito que vai sobreviver à Guerra de Troia para justamente manter a linhagem troiana viva, e é daí justamente que Virgílio vai poder compor sua Eneida, né, com a ideia de que Enéas sobrevive, e você tem também Menelau, que vai viver um bom tempo aí, antes de ser alocado na ilha dos venturosos, né? Então você não tem um fim da linhagem dos heróis absoluto. Você tem uma grande redução. E aí, dentre os heróis que morrem, você tem, por exemplo, o Ájax Oileu, né? Isso reportado em algumas outras fontes também, que é morto em alto mar, a pedido de Atena, pelo raio de Zeus, porque ele estuprou Cassandra no templo da deusa. Ou seja, tem um jogo aí de justiça e injustiça que parece permear isso. E aí, na questão uma outra questão do fim, né, é justamente no mito das linhagens. Por quê? Você tem ali, quando se fala da linhagem dos heróis, Zeus Cronida produziu mais justa e melhor a divina espécie de varões heróis. Espécie, veja aqui, né, traduz genos, esses chamados semideuses. A geração Gene anterior, sobre a terra infinda. E aí, num passo à frente, quando Hesíodo começa a falar da linhagem de ferro, né, se diz, não mais, depois, eu, no caso Hesíodo, deveria viver entre os quintos varões, mas ter antes morrido ou depois nascido. De fato, agora a espécie, Genos, é de ferro. Nunca de dia se livrarão da fadiga e da agonia, nem à noite, arruinados. Os deuses darão duros tormentos. De novo, eu trago aqui para a discussão o Most, porque ele vai defender que Genos é um grupo maior, é espécie propriamente dita, né? E aí que Gene é um subgrupo dessa espécie. Então, seria uma geração, ou seja, a ideia é que a linhagem de ferro é descendente direta dos heróis. Não que os heróis morreram em absoluto e uma nova linhagem nasceu, né? Alguns argumentam contra, porque você tem uma numeração bem marcada, sobretudo, né? A gente tinha visto numa outra citação chamando a linhagem dos heróis de quarta, e aqui você tem a linhagem a linhagem de ferro sendo chamada de quinta. Então, para alguns, isso é uma marca muito forte de que não é a mesma linhagem. O problema é, você não tem nada, miticamente falando, que explique como a linhagem de ferro surgiu. Então, a ideia que eu tenho, que é o que eu defendi no mestrado, é que a linhagem de ferro não é senão a linhagem dos heróis, já sem a intervenção mais
dos deuses, né? Ou seja, você tem, por exemplo, eu vou voltar no exemplo de Odisseus, você tem Odisseu, que é já ele, né, de uma geração bastante posterior a um deus, ele descende de Hermes, então ele já é, eu vou chamar assim, degenerado em termos genéticos, aqui de novo numa certa anacronia, mas eu acho que isso explica bem. E aí, Telêmaco continua vivo. Então, a linhagem de Ferro seriam algumas gerações adiante de Telêmaco, né? Então, ela seria uma linhagem já desprovida. Em Homero, a gente tem essa ideia já, né? Eu falei lá da questão das pedras, e Nestor, quando fala dessas questões, ele fala, os homens do meu tempo eram melhores e mais fortes. Ou seja, você já tem a ideia um pouco de que à medida que a força do sangue divino enfraquece, também enfraquece a potência do herói. Então, a ideia é justamente que a linhagem de Ferro é uma linhagem dos heróis degenerada. Ok? E com isso eu concluo que, então, né, o fim da linhagem dos heróis não é o objetivo final de Zeus, ela é instrumental, né, ela é um meio pelo qual Zeus vai dar fim, sobretudo, às relações sexuais entre deuses mortais, né, e apartar, porque à medida que os deuses não têm mais filhos, né, eles se preocupam menos com esses filhos, então eles geram menos conflito no Olimpo. E aí, como eu demonstrei para vocês, a ideia é que a linhagem dos heróis não acaba de modo imediato. Ela é num primeiro momento, grandemente reduzida, né, porque a guerra mata muita gente. E aqui é importante também a questão das mulheres, né, porque as mulheres sobrevivem. E essas mulheres também descendem dos deuses, ainda que elas não sejam heróis, né, pelo menos não na nomenclatura da poesia. Então você tem uma baixa muito grande trazida por uma guerra, mas você tem vários elementos que continuam e cujo sangue vai enfraquecendo. Ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muitíssimo obrigado.